Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Estou passando para compartilhar o mês de setembro. Eu estou aqui para nós comentar um pouco o mês de setembro. O que é o mês de setembro? É o mês da Bíblia, é o mês orante, é o mês de esperança, é o mês que nós dedicamos, precisamos pegar mais, usar mais a palavra e dedicar a palavra de Deus. Pessoal, todo ano, no mês de setembro, tem um livro para nós dedicar mais, para nós prestar muita atenção. E esse ano, o livro que foi escolhido é o livro de Romanos, é romano, e inclusive eu vou ler um versículo de Romanos para nós. Porque evangelizar não é eu que estou evangelizando, eu estou me evangelizando também, pessoal. E a palavra é isso, a palavra de Deus, ela não é só para mim e nem para você, é para todos nós. Feliz do homem que escuta a palavra e coloca em prática. E eu vou ler aqui o versículo romano, capítulo 5, e o versículo 5. Olha o que Paulo está falando na carta aos romanos. E a esperança não engana, pois o amor de Deus foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. De fato, quando ainda éramos fracos, Cristo, no momento oportuno, morreu pelos ímpios. Dificilmente se encontra alguém disposto a morrer em favor de um justo. Talvez haja alguém que tenha coragem de morrer por um homem de bem, mas Deus demonstra seu amor para conosco, porque Cristo morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. Meus irmãos, minhas irmãs, São Paulo, ele foi o que mais, ele nem conheceu Jesus. E ele era ele era um soldado do exército romano. Ele tirou a vida de muitos cristãos. Mas quando ele ouviu a palavra, ele ouviu o chamado do Senhor, ele se entregou de corpo e de alma. Imagina o sofrimento de Paulo, uma pessoa que era um soldado que matava os cristãos, e depois ele estava pregando, anunciando o reino de Deus. Imagina a dificuldade que ele enfrentou, a humilhação, o sacrifício de enfrentar aquele povo, a zombaria. Porque é tudo isso que nós vivemos quando nós andamos firme no caminho do Senhor. E Paulo, ele não se temeu. Às vezes, ele clamava o Senhor, como nós também. Nós não chegamos nem nos pés de Paulo, porque nós hoje temos carro, temos Uber, temos isso, tem aquilo, para poder tá visitando os enfermos, para poder indo evangelizar. E Paulo não, naquela época não tinha nada disso, né? E Paulo, quando ele ficava agoniado, ele clamava ao Senhor: Senhor, me livre esse espinho, tira esse espinho da minha carne. E Deus falava para Paulo, a minha graça não basta? Porque a maior graça de Deus, pessoal, é a nossa vida, é a vida que Deus nos deu. E aí Paulo, ele fala, quando eu estou fraco, é que eu estou forte. Porque, pessoal, quando nós achamos que estamos caídos, é que nós estamos fortes. Porque sempre Deus nos fortalece
para levantar, porque nós não temos força para levantar quando estamos no chão, mas Deus dá força, Deus é a nossa esperança, Deus é o nosso guia, Deus é o nosso mestre, Deus é o nosso Pai, que nós devemos sempre colocar Deus acima de tudo. Que muitas vezes nós colocamos fulano, bretamos, acreditamos nisso, naquilo e colocamos Deus no último da fila. Sendo que Deus ele tem que estar acima de todos nós. Porque Deus é Deus, pessoal. Deus ele é Deus em nós, mas nós não somos nada sem Deus. Nós precisamos de Deus, nós precisamos ser amados por Deus. Pessoal, vamos aproveitar esse mês da Bíblia, pega a sua Bíblia, lê um dia, cada dia lê um trechinho de Romanos. Romanos, vai lendo e vai se procurando conhecer melhor a vida de São Paulo e o que Deus está preparando para nós, porque... Pessoal, nós estamos vivendo momentos muito difíceis, muita maldade, muita crueldade, muitas guerras, muita fome, muito sofrimento. Pessoal, nós precisamos nos fortalecer na palavra, nos fortalecer com a Bíblia, com a oração, com a palavra e com a Eucaristia. Pessoal, poucos tempos atrás, uns 3 meses atrás, eu passei momentos muito difíceis. Foi uma guerra entre os espíritos. Eu compreendo que foi uma guerra. Foi 4 meses de muita tribulação. E eu estava enfraquecendo, porque nós não somos ferro, nós não somos forte, nós não somos fortaleza, nós somos ser humano. Nós não temos que ter vergonha de falar que nós somos fracos, porque é quando eu estou fraco é que eu estou forte. E Deus me levantou, Deus me deu força, Deus me deu coragem para mim sair de toda a tribulação que eu estava vivendo e me deu uma nova esperança, um novo rumo. E também começou a me colocar as pessoas certas no momento certo que eu estava precisando. Porque, pessoal, nós vivemos em momentos difíceis, de seres humanos difíceis. Às vezes, a pessoa que está certo está errado. E a pessoa que está errado é que está certo. Mas só que a justiça divina, essa sempre age da maneira correta, da maneira certa. Aqui, como Paulo está falando para nós, no capítulo 5, e a esperança não engana, pois o amor de Deus foi derramado. O amor de Deus já foi derramado sobre nós, quando ele envia seu único filho para morrer, para levar os nossos pecados. Amém, pessoal? E o mês de setembro é o mês também da primavera. É um mês lindo, eu amo a primavera. A minha casa já está em clima da primavera. E eu amo, pessoal, planta uma plantinha na casa de vocês. Planta qualquer plantinha, um verde. A primavera é isso, é nós viver essa alegria do verde. Vamos se alegrar, sempre tem um espacinho para a gente colocar uma plantinha, pessoal. Vamos pôr uma plantinha para poder se alegrar, para poder nos fortalecer a nossa esperança e nos fortalecer aqui, pessoal, ó, na palavra do Senhor. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o coração do Senhor. A Bíblia, ela tem que ser o meu dia a dia. Um dia, eu tenho que tirar pelo menos meia hora para mim conhecer Jesus aqui.
para mim conhecer a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra. A Bíblia é Deus. Quando nós proclamamos o Evangelho, nós estamos falando com o próprio Deus. Então, pessoal, vamos aproveitar e vamos aprofundar na carta de São Paulo aos Romanos. Amém? E fica na paz. Um beijo no coração. E a Bíblia é a palavra de Deus semeada no meio do povo, que cresce, cresce e vai crescendo, como aquele fermento que a mulher coloca no pão e o pão cresce. Então, pessoal, vamos deixar que a palavra do Senhor cresça na nossa casa, na nossa família e principalmente no nosso coração. E vamos pôr em prática tudo que nós encontrar, que nós dedicar na palavra. Porque a palavra não é só ler a palavra, é ler e colocar em prática. E a Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo. Amém? E fica na paz.